Então a aula está sendo gravada. Vamos lá então. Você entrou com o código da minha turma lá no Google Class, você vai cair aqui, tá? Aí aqui você tem os capítulos que eu já passei, ó. Termologia, dilatação térmica, calorimetria, equilíbrio térmico e mudança de estado físico. Se a gente clicar aqui em termologia, tem as instruções. Esse capítulo aqui, na verdade, foi um resumo do que eu fiz, do que a gente já tinha aprendido na aula, enquanto ainda tinha aula presencial, né? Então, se você quiser dar uma... esses vídeos que estão aí nem são meus, né? Eu peguei um vídeo de um professor, coloquei aqui, foi tudo feito às pressas quando as aulas cancelaram, né? As aulas presenciais. Mas você pode ver esses vídeos, eles vão trabalhar os conceitos que a gente já viu, tá? Você clicou lá no capítulo, viu, aqui tem uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios aqui você pode só resolver só para estudar mesmo, tá? Não precisa me entregar nada dela não. Aí, vai lá, dilatação térmica também é outro capítulo que a gente já fez. Mesmo processo, tá? Eu comecei a pedir atividades por aqui a partir do capítulo de calorimetria, tá? Nesse capítulo de calorimetria, aí já é uma videoaula que eu gravei, né? E os slides da videoaula estão aqui, nesse link. Aqui tem os exercícios que é para você treinar, para você fazer aí, estudar. E aqui é os exercícios de calorimetria, tá? Que esse aqui é para você entregar, tá? Então você vai clicar lá no formulário, tá vendo? Aí colocar nome, número, a sua série e vai responder as alternativas aqui, ó. Vai fazer os cálculos, quando tiver que fazer, tudo, vai colocar a alternativa certa. Terminou de responder, clique em Submit e aí ele vai enviar para mim seu formulário. Você já fez sua tarefa, tá? Aqui foi o dia da reunião que a gente fez, por isso tá esse link da reunião aqui, tá? Mas a reunião já foi, né? E aí tem os outros capítulos também, a calorimetria, equilíbrio térmico. Clicou lá no capítulo, vai ter as instruções, mesmo esquema, tá? Aí tem o formulário aqui para você resolver o exercício. Então nesse formulário, colocar o nome, o número aqui é uma alternativa, né? E a série. E aí o que você vai fazer, ó? Esse exercício aqui que eu passei, você vai resolver no seu caderno. Aí depois você vai fotografar a resolução. E aí você vai me enviar esse arquivo. Clicar aqui, ó, Add File. E você envia esse arquivo para mim, tá? Só a foto do exercício resolvido, tá? Não, foi essa lição que eu te mandei, foi a única. Você mandou no e-mail? Não, mandei pelo Google Class mesmo. Ah, tá, não, tranquilo. Mandou aqui, tá registrado. Depois eu vou lá e já pego e já coloco seu número lá na planilha, tá? Então é esse o esquema, tá? As minhas tarefas, elas sempre ficam abertas, tá? Ad eterno, tá? Se não fez algum exercício, você pode voltar lá, fazer o registro do mesmo jeito, tá? A última aula é essa aqui de mudança de estado físico, que é o que eu vou falar com vocês aqui hoje, tirar as dúvidas de vocês, certo? Mas quando vocês quiserem, é só clicar lá e fazer as tarefas, certo? Entendido? Sim, obrigada. Nada. Antes da gente passar aqui e fazer o resuminho aí da nossa aula, eu queria saber com vocês se vocês já assistiram a videoaula, já viram a matéria, ficaram com alguma dúvida sobre essa matéria de mudança de estado físico. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Tudo ok então? Tudo. Tá. Eu vou dar uma repassada rápida aqui na matéria, né? Só pra gente poder relembrar algumas coisas. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então só pra gente ver rapidinho, a gente vai falar aqui de mudança de estado. São muitas coisas básicas assim que você já deve ter visto no ensino fundamental, mas sempre vale a pena relembrar, tá? Então os estados da matéria, né? A gente tem o estado sólido, o líquido e o gasoso. E o que muda de um estado para outro?
é a forma como as moléculas estão ligadas, tá? No sólido, as moléculas estão ligadas de uma maneira tão forte que elas nem conseguem sair do lugar, elas só vibram no mesmo lugar. Por isso que o sólido ele é durinho, ele não muda o formato dele, tá? Que diz que o sólido ele tem forma e volume definido. O que é isso? O formato dele não muda e o tamanho dele também, o espaço que ele ocupa também não muda, tá? Já no líquido, essa força que liga as moléculas ela já é menor, tá? No líquido as moléculas têm mais energia, então elas conseguem se afastar mais umas das outras e mover com uma certa liberdade, mas elas são presas umas nas outras, tá? Por isso que o líquido ele mantém o volume definido, ou seja, ele sempre vai ocupar o mesmo espaço, mas o formato dele não vai ser sempre o mesmo, o formato dele pode mudar, tá? O líquido sempre adquire o formato do recipiente que está contendo ele. Se eu colocar um líquido num copo quadrado, o formato dele vai ser quadrado. Colocar um líquido num copo redondo, o formato dele vai ser redondo. Mas o espaço que ele ocupa vai ser sempre o mesmo. Se ele ocupava 1 litro no copo quadrado, vai ocupar 1 litro no copo redondo, tá? E no gás, o que acontece? As moléculas estão totalmente desligadas entre si. Tá? Elas se movem livremente, ele se expande livremente. Tá? Então, se pegar um gás e colocar dentro de um recipiente de 1 litro, se você pegar esse mesmo gás e soltar dentro de um recipiente de 10 litros, esse gás ele vai se espalhar por igual por esse ambiente de 10 litros. Claro que a densidade dele vai diminuir, né? Porque ele vai ficar mais espalhado. Tá? Mas ele vai ocupar o volume que você der para ele e o formato do recipiente que contiver ele. Tá? Então o gás a gente diz que ele não tem nem forma e nem volume definidos. Tá? Então é importante lembrar disso. O sólido tem forma e volume definido. O líquido tem volume definido, mas a forma dele é variável. E o gás ele não tem nem forma nem volume definidos. Tá? Uma coisa importante é a gente não confundir gás e vapor. A gente costuma dizer que a água a 100 graus Celsius ela passa para o estado gasoso. Ela não passa para o estado gasoso, ela passa para o estado de vapor. Tá? E qual que é a diferença entre vapor e gás? Como vocês viram ali em cima, a definição de gás são moléculas que se movimentam livremente, sem força nenhuma entre elas. Isso faz com que o gás se espalhe para todos os lados igualmente. Tá? Estatisticamente pode ter mais gás para um lado do que para o outro, mas na prática acaba sendo ele se espalhando por igual para todos os lados. Tá? Já o vapor não. O vapor eles são gotículas de líquido tão pequenas e com tanta energia que elas ficam menos densas que o ar e elas sobem. Tá? Se você observar a água fervendo numa panela, você vê uma fumacinha subindo. Tá? Um gás jamais faria isso. O gás ele iria para todos os lados por igual. E outra, o gás você não consegue ver. Tá? Porque as moléculas estão tão afastadas umas das outras que acaba não conseguindo ver. Já o vapor você consegue ver. Tá? Então precisa esclarecer essa diferença entre um e outro, certo? As mudanças de estado, né, que a gente já viu no ensino fundamental, né, são dos seguintes tipos. Você tem a fusão, que é passar do sólido para o líquido, né, e a temperatura em que isso ocorre a gente chama de ponto de fusão. A vaporização, que é do líquido para o estado de vapor, né, e aí existem 3 tipos. Né? A evaporação, que ela é bem lenta, né? Então você pensar numa roupa secando no varal, uma poça de água na rua que vai secando durante o dia com o sol, isso é evaporação. A ebulição, que aí o líquido precisa borbulhar, então você pensa nisso aqui numa panela fervendo, tá? Aí você tem uma ebulição. E a calefação, que ela é muito rápida, tipo umas gotinhas caindo na chapa quente, bateu, fez tss, e aí sumiu. Né? Então, são os 3 tipos de vaporização. Tem a liquefação ou condensação, que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Né? E a temperatura em que isso ocorre a gente chama de temperatura de condensação, ponto de condensação. E a solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido. E o ponto onde ocorre isso a gente chama de ponto de solidificação. Tá? A sublimação ela é a passagem direta do sólido para o vapor. E a ressublimação, que também às vezes é chamada de sublimação, ela é a passagem do vapor para o sólido diretamente. Que exemplos que a gente tem disso? Você pode pensar no gelo seco. Tá? O gelo seco ele passa direto de sólido para vapor. Ou nas naftalinas, que são aquelas bolinhas amarelas que a gente põe no armário. E aí elas evaporam e quando você vê elas formam as crostas amarelas em cima, né, na parte de cima do armário. Então, ela também passa do sólido direto para o vapor. Tá? Tá tranquilo para vocês dois até agora, gente? Ah, Beleza, então
Vamos continuar aqui. Lembra que a mudança de estado ela acontece numa determinada temperatura, né? Como a gente fala, a água o gelo vira água a 0 graus, ou a água congela a 0 graus, né? A água ferve a 100 graus, né? Então, essas temperaturas que acontecem as mudanças de estados, cada substância tem o seu valor. Tá? Você vai ver que o álcool ele se solidifica a menos 40 graus, por aí, e evapora a 70 e poucos graus Celsius. Tá? E isso tudo depende da pressão atmosférica também. Tá? Esses valores são dados para você considerar esses materiais no nível do mar, tá? Altitude zero. Né? Quanto maior a altitude, menor a pressão e aí menor essas temperaturas de mudança de estado. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição. Né? O ponto de fusão é a temperatura na qual o sólido passa para o estado líquido. Tá? E o ponto de solidificação é quando o líquido passa para o sólido, ou seja, são as passagens ao contrário. Eles costumam ser o mesmo valor. Então, por exemplo, se o gelo passa para líquido a 0 graus, o gelo passa para água a 0 graus, então a água também passa para gelo a 0 graus. Tá? Deixa eu ver, entrou mais alguém na aula. Vamos aceitar aqui. Bom dia. Então, voltando. Então, o ponto de fusão ele é igual ao ponto de solidificação. Tem mais gente entrando. E o ponto de ebulição ele é igual ao ponto de condensação. A ebulição é a passagem do estado de líquido para o estado de vapor. E a condensação é a passagem do vapor para o líquido. Tá? Então, por exemplo, se a água passa de líquido para vapor a 100 graus, ela passa de vapor para líquido a 100 graus também. Tá? Importante dizer que quando passa de sólido para líquido, o material está ganhando energia, está recebendo calor. Quando passa de líquido para sólido, ele está cedendo calor. Quando ele passa de líquido para vapor, ele está ganhando calor. E quando passa de vapor para líquido, ele está perdendo calor. Tá? Aqui está. Errei a temperatura do álcool aqui, né? O álcool ele congela a menos 114 graus e ele ferve a 78 graus, né? Evapora a 78 graus. Cada material aí tem o seu ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Bom, e aí o que acontece? Para uma substância mudar de estado físico, ela precisa receber calor ou ceder calor, tá? E além disso, ela também precisa estar naquela determinada temperatura. Isso se for uma substância pura, tá? Substâncias puras, a mudança de estado acontece naquela determinada temperatura. Então, enquanto ele está mudando de estado, a temperatura dela não vai mudar. Vamos voltar lá no... Deixa eu até voltar aqui na página anterior. Então, vamos pegar aqui o álcool. O álcool evapora a 78 graus. Né? Então, digamos que eu tenho 2 litros de álcool a 30 graus Celsius. Se eu der calor para esse álcool, ele não vai evaporar. Ele vai primeiro aumentar a temperatura. Ele só evapora quando atinge os 78 graus. Vai 30, 40, 50, 60, 70. Chegou lá nos 78 graus. Aí se eu continuo dando calor, ele começa a evaporar e a temperatura não aumenta. Enquanto todo o álcool não evaporar, a temperatura não vai aumentar. Continua dando calor e vai evaporando, 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 evaporando. Terminou de evaporar todo o álcool. Aqui a temperatura vai estar esse vapor? Vai estar a 78 graus. Tá? Aí se eu continuo dando calor, aí ele vai continuar aumentando a temperatura. Tá? E como que eu calculo quanto calor é necessário para poder fazer uma substância mudar de estado físico? Primeiro, quando o calor provoca mudança de estado físico, a gente chama ele de calor latente. Tá? Quando o calor provoca mudança de temperatura, a gente chama ele de calor sensível. Tá? O calor sensível, vocês lembram que a gente calcula com aquela fórmula do Q igual a M vezes C vezes ΔT. Tá? Isso que a gente fez lá no capítulo de calorimetria. O calor latente ele é mais simples de calcular. É massa vezes o calor específico latente, que é esse L aí.
tá? Então, aqui o Q significa quantidade de calor, né? Quantidade de calor latente. O M é a massa, que é medida em gramas, geralmente, tá? E o L é o calor específico latente. Vocês vão ver que nos exercícios o pessoal chama o L de calor latente mesmo, diretamente, tá? É uma forma mais informal de chamar o L. Mas o nome correto dele é calor específico latente, tá? E cada substância tem o seu valor de calor específico latente, certo? E mais ainda, o calor latente de fusão é diferente do calor latente de vaporização, tá? Por exemplo, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. O que significa isso? Se você quiser fazer 1 grama de gelo a 0 graus virar água a 0 graus, você precisa dar 80 calorias para o gelo para isso acontecer, tá? Para cada grama de gelo. Deixa eu pôr aqui, entrou mais alguém na aula. Tá? Pessoal que está entrando, a aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou colocar no YouTube para que todo mundo possa ver a aula. Né? Então, voltando, então, por exemplo, calor latente, calor específico latente do gelo é 80 calorias por grama, então preciso de 80 calorias para derreter cada grama de gelo, desde que ele já esteja a 0 graus, tá? E o calor latente de ebulição da água é 540 calorias por grama, ou seja, para eu fazer 1 grama de água passar de líquido para vapor, eu preciso de 540 calorias de energia, tá? Você vê que é a mesma substância, só que o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição são diferentes, tá? E cada substância vai ter o seu valor e para cada mudança de estado vai ter o seu valor também, tá? Aqui é uma coisa muito importante, costuma ser questão de Enem, questão de vestibular, que é o que a gente chama de curvas de aquecimento e de resfriamento, tá? Você vai observar que no caso de uma substância pura, as mudanças de estado elas acontecem com temperatura constante, tá vendo aqui, ó, fusão e ebulição, tá? Enquanto não muda de estado completamente, a temperatura não vai mudar, tá? A curva de resfriamento é a mesma coisa, ó, tava vapor, chegou aqui, vai mudar de vapor para líquido. Então, enquanto está mudando de vapor para líquido, a temperatura permanece constante. Aí depois a temperatura volta a cair se você vai retirando calor. Chegou lá no ponto de solidificação. Deixa eu aceitar aqui mais alguém. Então, chegou lá no ponto de solidificação, aí a temperatura vai permanecer constante, né, até ele todo solidificar. Aí depois você continua tirando calor, depois que passa para o sólido, aí a temperatura vai diminuindo de novo, tá? Quando se trata de uma mistura, o que acontece? A mudança de estado físico ela não acontece com temperatura constante, ela acontece em uma faixa de temperatura. Então aqui, enquanto a mistura está mudando de estado físico, a temperatura ela vai mudando também, só que ela muda numa velocidade menor, tá? Depois que mudou de estado físico, ela recupera a sua velocidade, vai para outra mudança de estado físico, ela vai mudar numa faixa de temperatura, numa velocidade menor também, até mudar toda a mistura e ela poder continuar, tá? Então vocês veem aqui são curvas de aquecimento, que é quando o corpo vai ganhando energia, então aumenta a temperatura, muda de estado, aumenta a temperatura, muda de estado, aumenta a temperatura, muda de estado, tá? E aqui curvas de resfriamento, né? Diminui a temperatura, muda de estado, diminui a temperatura, muda de estado, diminui a temperatura, tá? O que vocês têm que fazer com isso aqui? Reconhecer as curvas, tá? Curva, vocês falam curva, mas você tem um monte de reta, onde está a curva, né? Curva é o nome que a gente dá para gráficos, tá? Qualquer gráfico que você vê, os matemáticos gostam de chamar de curva. Por que eu não sei, né? Mas eles adoram chamar gráfico de curva, mesmo que o gráfico seja uma reta, tá? Então, quando vocês verem esses gráficos aqui, vocês precisam saber, primeiro, se é um gráfico de uma substância pura ou de uma mistura. Como que é a de substância pura? A mudança de estado acontece com temperatura constante, ó, gráfico na horizontal. Como que é de uma mistura? Mudança de estado acontece numa faixa de temperatura. O gráfico não fica na horizontal, tá bom? Gente, então, até agora tá ok? Bota um ok aí no chat pra mim, se tiver tudo ok.
Certo. Alexandre, eu vou dar uma olhada lá no formulário, tá? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha lá pra gente ver. Eu coloquei as imagens, mas às vezes dá problema, não sobe, mas eu recoloco lá, tá? Então, voltando aqui pra aula, né? Vamos agora resolver alguns exemplos, tá? O problema das contas de mudança de estado é que elas são grandes, tá? Mas não são difíceis, certo? Então aqui o que eu tenho? Eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius e eu quero transformar isso em água a 15 graus Celsius. E aí tem vários dados aqui, ó. Ponto de fusão do gelo é 0 graus, calor latente de fusão 80 calorias por grama, calor específico do gelo é 0,5 e o calor específico da água é 1, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente precisa saber qual que é o caminho que a substância vai fazer, tá? Aqui ele está dizendo para mim que o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius. Então, para eu pegar o gelo a menos 10, se eu dou calor para o gelo a menos 10, ele não vai começar a derreter imediatamente. Ele vai subir a temperatura até atingir os 0 graus, tá? Só vai mudar de estado quando atingir os 0 graus. Portanto, quando eu dou calor para o gelo a menos 10 e a temperatura está subindo, esse calor ele é um calor sensível, tá? E como é que calcula calor sensível? É o Q igual a M vezes C vezes o ΔT. Certo? Então, aí chegou lá no 0 graus. Dei calor, o gelo subiu do menos 10, chegou no 0 graus. Aí eu continuo dando calor. O que vai acontecer? A temperatura não vai subir. A temperatura vai permanecer no 0 graus até todo o gelo derreter. Tá? E esse calor que eu dou pro gelo ali, quando ele chega no 0 graus e ele usa para derreter, a gente chama de calor latente. Tá? Aí o gelo derreteu totalmente. Né? Quando o gelo derreteu, ele virou água a 0 graus. Ele começou a gelo a 0 graus e quando derreteu virou água a 0 graus. Lembra que substância pura, durante a mudança de estado, a temperatura não muda. Tá? Aí chegou lá, água a 0 graus Celsius. Mas eu quero que a água chegue a 15 graus. Então o que eu preciso fazer? Dar mais calor. Só que esse calor vai fazer com que a água mude de temperatura e não de estado físico. Então mais uma vez eu vou ter calor sensível. Tá? Então como que eu calculo a quantidade de calor necessária para todo esse processo? Eu vou precisar calcular a quantidade de calor nessas três etapas. Para o gelo subir a temperatura, para o gelo mudar de estado e para a água ir de 0 a 15 graus. Tá? Vamos lá então. Ó. Então para o gelo ir de menos 10 a 0 graus, é um aumento de temperatura. Então tem aqui calor sensível. Tá? Como que eu vou calcular isso? Tem que a massa são 100 gramas, o calor específico do gelo é 0,5, temperatura inicial do gelo é menos 10 graus Celsius e temperatura final é 0 graus Celsius nessa etapa. Tá? Então, como é calor sensível, então a fórmula é massa vezes calor específico vezes o ΔT, que é temperatura final menos inicial. Trocando os valores, massa 100, calor específico 0,5, temperatura final do gelo vai ser 0 graus, menos a temperatura inicial do gelo, que é menos 10 graus. Tá? Tem que fazer o jogo de sinal ali. Né? Então, 100 vezes 0,5 dá 50. O 0 menos 10 vai dar 0 mais 10, que dá 10. E 50 vezes 10 vai dar 500 calorias. Ou seja, eu preciso dar 50 calorias de calor para o gelo aumentar a temperatura de menos 10 até 0. Tá? Aí o gelo chegou no 0 graus, o que vai acontecer? Ele vai mudar de sólido para líquido. Tá? Enquanto isso, a temperatura não vai aumentar. Como ali é uma mudança de estado, então a quantidade de calor é a quantidade de calor latente. Tá? Eu tenho como dados a massa, que são 100 gramas, e o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Como calculo a quantidade de calor latente? Massa vezes o calor específico latente. São 100 gramas de gelo vezes 80 gramas de calor latente. Isso vão dar 8.000 calorias. Ou seja, eu preciso de 8.000 calorias para fazer esses 100 gramas de gelo derreter depois que ele chegou lá no 0 graus. Tá? Ele derreteu, ele virou o quê? Água a 0 graus, mas eu quero água a 15 graus. Então eu vou precisar de mais um calor sensível para fazer a temperatura da água aumentar. Tá? É isso, calor sensível faz a temperatura mudar, calor latente faz o estado físico mudar. Tá? Eu tenho massa 100 gramas, né? Não é porque o gelo derreteu que a massa mudou. O calor específico da água vale 1, temperatura inicial da água 0 e temperatura final da água 15. Então, como é calor sensível, a fórmula é massa vezes calor específico vezes temperatura final menos temperatura inicial. A massa é 100, o calor específico é 1.
temperatura final da água é 15 e a temperatura inicial da água é 0 nessa etapa. Então, aqui vai ficar 100 vezes 1 dá 100, 15 menos 0 dá 15, e 100 vezes 15 vai dar 1.500 calorias, tá? Deixa eu aceitar aqui mais gente. Voltando aqui. Então o que eu tenho que fazer agora, gente, eu gastei 500 calorias para fazer o gelo ir de menos 10 até 0. Gastei 8.000 calorias para derreter o gelo e transformar em água a 0 graus. E gastei mais 1.500 calorias para fazer a água ir de 0 até 15 graus, que é a temperatura que eu queria. Quanto calor que eu gastei no processo todo, é só somar tudo, tá? Então vai ficar 500 da primeira etapa, mais 8.000 da segunda etapa, mais 1.500 da terceira. Somando tudo, tenho aí um gasto de 10.000 calorias, tá? Então, esse é o nosso exercício que a gente resolveu ali como exemplo, tá? Eu não preparei nenhum exercício extra para vocês, porque essa parte ela é bem teórica, né? E tem esse macete aqui dos cálculos, né? Se vocês quiserem fazer alguns outros exercícios, por exemplo, tem exercício que fala para você transformar a gelo a menos 50 em vapor a 120. Aí você tem 5 etapas, né? Então vai o gelo indo do menos 50 até o 0, aí depois gelo derretendo, aí depois a água indo de 0 até 100, a água evaporando, depois o vapor indo de 100 até 125 lá a temperatura que você quer, tá? Então você precisa sempre analisar o problema e descobrir quantas etapas tem e fazer os cálculos de calor sensível para aumento de temperatura e calor latente para mudança de estado físico, tá? Gente, isso tá certo para vocês? Manda ok aí para todo mundo que tiver certo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Certo. Bom, gente, é assim. Essas últimas semanas foi difícil eu gravar uma aula ao vivo com vocês, tá? Por quê? Eu tive. A gente teve semana de planejamento, depois teve semana de conselho. Aí na outra semana meu pai faleceu e aí eu não fiz nada, tive cuidando das coisas aqui, né? E aí depois na outra semana, que era a semana passada, a gente foi proibido de fazer qualquer coisa na sexta-feira, tá? Então acabou sobrando que eu só pude dar aula para vocês hoje mesmo, né? E aliás, nem hoje poderia também, né? Que eles pediram para não passar a lição nova, porque essa semana é para refazer atividades, tá? O que eu vou fazer? Eu já tenho outra aula pronta para vocês também, que é sobre gases, que eu vou passar, eu vou dar um tempo para vocês digerirem essa matéria aqui ainda, e eu vou postar para vocês na sexta-feira que vem, tá? Ao invés de postar na outra, segunda, eu já posto na sexta, que é para vocês irem se divertindo, tá? E na outra sexta, daqui 2 semanas, a gente faz mais uma aula ao vivo, tá? No mesmo estilo que a gente fez aqui, certo? Aí eu lanço lá o capítulo dos gases, tudo pra gente poder fazer a aula, tá bom? Lembrando que minhas atividades ficam sempre abertas lá no Google Class, tá? Se você não fez alguma atividade, pode voltar lá, pode fazer e enviar para mim, sem problema nenhum, tá bom? Então, gente, ó, de minha parte para hoje é isso. A aula tá gravada aqui, eu vou postar essa gravação no YouTube para quem chegou mais tarde, para quem não pôde ver a aula, tá? Já já eu mando o link lá no grupo de líderes, eles distribuem para vocês e depois eu ponho o link também lá no Google Class no capítulo de mudança de estado físico, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa a dizer ou as dúvidas estão sanadas? Então tudo ok, né, gente? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Vocês, qualquer dúvida, me mandem mensagem, aí, manda pelos líderes, manda e-mail. Tá? Eu posso demorar para ver e-mail, essas coisas, mas eu acabo vendo, tá? Ou, ou com as mensagens também lá no Google Class, também respondo vocês, tá? Então, vocês vão ter aula com o André daqui a pouquinho, eu vou deixar vocês descansarem para poder aguentar o velho lá, né? E vocês se cuidem aí, né? Quem sabe logo a gente volta a ter aula presencial também, né? Então, gente, abraço para todo mundo e eu vou encerrando por aqui, tá bom? Tudo de bom para vocês, bom fim de semana.
Tchau, filha. Eu que agradeço a atenção. Você também, viu, professor? Bom fim de semana. Obrigado, Mi. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Ninho.